Eu convidaria, então, o professor Lisandro Coll Farias, professor de irrigação da Engenharia Hídrica da UFPEL, para comandar este próximo painel. Tens aqui, eu te deixo contigo, para te chamar o pessoal. Fica à vontade. Obrigado. Pessoal, bom dia. Então, dando continuidade ao evento, tá? Vou chamar aqui o Henrique Bergman e o Marcos Vale Bueno, tá? Para falar sobre suavização dos solos e construções de camalhões, tá? Então, acho que é o Henrique primeiro, né, Henrique? Marcos? Então, com a palavra o Henrique. Desliga aqui? Está aqui, ó. Não, mas deixa ligado. Vai falar aqui. Marcos, eu acho que é ali. Então pega o microfone. Bom dia a todos. Eu tenho uma participação de 10 minutos aqui, não é muito, então vou tentar ser breve e um pouco objetivo. A minha tarefa aqui é falar nos modelos de suavização, né, de sistematização, suavização, que nós fizemos. E tá, bueno. Então, primeiro eu queria, né, como já foi dito aí, um pouco da caracterização, né, que é um ambiente de terras baixas, é relativamente plano, tá? Baixa condutividade hidráulica, deficiente drenagem e a presença de lagoas, poços. Tá? Aqui tem... Aqui tem áreas aqui da região, tá? Santa Vitória, a área do Uruguai também, então são terras baixas, características, que apresentam esse armazenamento que é ruim para as culturas de sequeiro e também para o próprio arroz. Tá? Então, na verdade, são características que não são boas. Tá? E, através disso, né, tem ferramentas que é a sistematização, que começou na água e depois veio para o laser, e hoje se fala do sistema GNSS, qual o Henrique vai abordar melhor, mas a pergunta que fica assim, né, que a gente se pergunta, por que suavizar? Por que partir do laser para o GNSS? Né? Então, o laser, né, como o Parfit comentou inicialmente, ele permite fazer declividade uniforme, seja cota zero ou com declividade. Mas por que não mantemos o sistema laser, né? Fizemos declividade uniforme? Bom, tem características aqui desse sistema que é um alto corte do solo, ou seja, apresenta um ponto negativo, né, na fertilidade, vamos dizer assim, e também o custo. Né? Aqui nós estamos falando em movimentos em torno de 400, 500, 600 metros cúbicos para fazer esses modelos, né, 300 metros cúbicos. Tá? Então, o sistema GNSS ele nos permite fazer, e aqui só o sistema GNSS permite, tá? Que é a declividade variada, tá? Que é a suavização, uma superfície curva. Então, aqui, a suavização está aqui dentro. E nós temos, tá, basicamente dois modelos. Um que é visando a drenagem e outro visando a irrigação. Tá? Então, dentro daqueles projetos ali, né, que eu vou falar, os dois, né, estão os projetos de suavização, tá, sistematização. O primeiro deles é visando a drenagem. Tá? Então, o foco é acabar com as lagoas. Né? Muitas vezes o dreno ele passa dentro das lagoas e não drena. Tá?
Muitas vezes essa água segue dentro, né, dos drenos. Então, o objetivo aqui, digamos assim, é tirar a água com maior eficiência. Tá? Então, partindo de um modelo digital, tá? Pode ver que aqui tem presença de lagoa, tá? Aqui tem uma coroa, né? Aqui tem outra lagoa, correto? Então, a partir disso, a gente faz uma suavização para drenar essa área. Tá? Muitas vezes, se o terreno naturalmente já tem uma declividade boa, pode usar esse modelo aqui, tá? Digamos assim, para aterrar as lagoas, ou seja, visando somente os poços, as lagoas, e com isso se consegue um objetivo até para fazer o sistema sul camalhão. Isso vai depender de cada área, correto? O que acontece, né, dentro da lagoa? Ou seja, não vai ficar mais armazenamento, vai ter uma declividade no dreno, uma declividade constante para retirar essa água. Tá? Esse é um modelo que geralmente movimenta menos solo, tá? Do que o próximo que eu vou mostrar, mas é em torno de 60 metros cúbicos. Okay? Depois, eu vou passar para um modelo aqui, que é o visando irrigação. Tá? Só que antes de passar para esse modelo, eu queria mostrar aqui, né, uma imagem aérea de uma área com camalhão, sem suavizar. Tá? O que aparece aqui? Ó, armazenamento superficial. Né? Aqui armazenamento superficial, aqui um grande armazenamento, aqui também. Então, às vezes, a gente pergunta, dá para fazer camalhão sem suavizar? Dá. Só que pode acontecer esses problemas aqui. E pode vir até ser mais prejudicial, né, do que se não tivesse suavizado. Porque chove, ou irriga e depois chove e fica essa água armazenada. Né? Então, a suavização é justamente para evitar esses problemas. Então, visando irrigação, tá? Ou seja, vamos dizer, nessa metade aqui, tá? Visando irrigação se tem uma declividade única, tá? Uma declividade única nesse sentido. Tá? Então, após fazer a suavização visando irrigação, ou seja, se coloca uma direção de fluxo, tá? Se determina declividades perpendiculares, tá? E a declividade principal, e a partir disso se tem um movimento de solo e uma adequação dessa superfície. Esse modelo aqui de suavização, ele movimenta mais solo que o modelo drenagem, né? Geralmente em torno de 80, vamos dizer uma média aí de 90 a 100 metros cúbicos por hectare, mas quando comparado, né, com um sistema declividade uniforme, que movimenta 300, 400 metros cúbicos, né, é bem menor. Tá? Então, são esses dois modelos que a gente trabalha, tá? Que nós desenvolvemos junto com a Embrapa, aqui, o Parfit e a empresa, né, Trimble também era parceira. E esse é um modelo que o produtor, de maneira geral, está utilizando. O outro também pode ser utilizado, tá? Só que depende da declividade original do terreno. Depois eu queria trazer aqui um cuidado, né? Porque justamente por isso que se utiliza, né, um dos motivos de se utilizar o modelo declividade variada é o cuidado com a profundidade de corte, tá? Que tem dois trabalhos aqui que se mediu o efeito dela no arroz. Tá? Uma é um trabalho realizado aqui com o Parfit, do Antonioni. E o que mostrou? Que de 5 centímetros de corte a 5 centímetros de aterro, né, não apresenta uma perda significativa na produtividade. Tá? Então, o aterro aqui não é muito, né, não tem muito problema, mas, ou seja, a partir de 5 centímetros de corte, né, a partir de 5 centímetros de corte não apresenta efeito na produtividade. Tá? E o outro trabalho, realizado também da minha tese, que a partir de 5 centímetros também, né, se olhar,
partir de 5 centímetros não apresentou danos de produtividade. São 2 anos de estudo aqui. Aqui foi uma área que chegou a cortar 16 centímetros. Tá? Então, a partir de 5 centímetros, todos os pontos de produtividade ficaram abaixo da média, né? Chegando até então, tem que ter um cuidado aqui em torno, deixar esse corte aqui em torno de 5, 6, 7, né, centímetros. Mas é para chamar a atenção um pouco do cuidado do corte. Por isso que se utiliza também essa ferramenta, né? Está se utilizando pelo baixo movimento de solo, pelo custo e por não agredir tanto a superfície do solo. Tá? Então, da minha parte é isso, sobre os modelos que tem, e qualquer dúvida vou estar à disposição. Tá? Se quem quiser algum contato, depois conversar, estamos à disposição. Obrigado. Eu vou passar direto para o Henrique. Aqui a luzinha. Bom dia a todos. Sou Henrique Bergman. Eu vou apresentar um pouco, complementando já o que o Marcos comentou, o Parfit já tinha falado da suavização, né? E como o Marcos focou um pouco mais nos modelos, a parte de projeto, eu vou focar um pouco nos instrumentos que foram utilizados e dar alguns dados operacionais que a gente obteve aí durante esses anos de projeto. Tá? Durante a apresentação, então, eu vou passar por uma definição aí do sistema GNSS-RTK, que às vezes passa despercebido, enfim, acho que é importante a gente ter essa definição e o produtor ter essa definição em mente. Tá? Vou passar também pelos equipamentos que são utilizados, alguns dados operacionais do projeto durante esses 3 anos, né? E também aí um final assim, para a gente ter uma reflexão sobre como otimizar essa operação. Né? Então, digamos, o primeiro passo, quando se vai pensar em se fazer uma suavização, se trabalhar com sulco camalhão, é a gente verificar a aptidão das áreas. Né? Então, se a área não é apta, como o Marcos comentou, a gente tem que trabalhar com uma correção. Né? E como verificar essa aptidão e também como se trabalhar com a suavização. Né? O que a gente precisa? Vou explicar então um pouco como é que funciona o RTK. Né? Basicamente, a gente tem satélites, né? Tem várias constelações, digamos assim. Eu representei ali como 2, seriam, digamos, como se fosse uma constelação GPS, que a gente costuma ter no celular. Né? Porém, o sistema GNSS, ele é um sistema que engloba tanto a constelação GPS, que é uma constelação americana, e também outras constelações, Beidou, que é uma constelação chinesa, GLONASS, que é uma constelação russa. Então, a partir daí a gente tem um sistema global de navegação por satélite, que seria o GNSS. Esses satélites enviam ou se comunicam com os receptores, né, com as antenas, e nos dão, digamos, uma ideia de posição. Né? Então, se a gente pegar o celular, a gente tem uma ideia do local que a gente está, uma precisão aí aproximadamente 5 metros, enfim. Né? Mas, como ocorre com o celular, essa precisão ela não é tão exata quanto a gente precisa para o manejo de água ou para algum levantamento planetimétrico, enfim. Então, essa precisão da posição da antena, ela tem que ser corrigida. Né? E que forma é feita essa correção? Aí entra o sistema RTK, tá? Que é um sistema de correção em tempo real,
cinemático, né? Comentar um pouco dos erros que ocorrem, né? Por que ocorre essa diferença, né? Tá? Basicamente, os principais erros são de posicionamento. Então, como geralmente a gente está em movimento, ou os equipamentos estão em movimento, acaba se tendo esse erro de precisão. Tá? Também na propagação, então, quando o sinal vem do satélite, ele atravessa várias camadas, digamos assim, e acaba, por erros de propagação nesse meio tempo, acaba gerando esse erro maior. Tá? Multicaminhamento, esse é um erro bastante comum, principalmente quando se tem reflexão em alguns pontos próximo ao GPS. Por exemplo, se instalar uma base, ou enfim, trabalhar com GPS próximo a prédio, ou próximo, mais no caso, a campo mesmo, próximo de barragens, enfim, o espelho d'água gera esse multicaminhamento para gerar esse erro, né? Então, são vários erros que são gerados que têm que ser corrigidos, né? E os erros de cintilação, que aqui não são muito comuns, mas mais para o centro-oeste do Brasil, aí, enfim, se tem esses erros. Cintilação são explosões solares, digamos assim, que acabam danificando também a propagação do sinal, né? Então, todos esses erros que ocorrem, eles têm que ser corrigidos para a gente ter uma precisão. Então, como é que eles são corrigidos? Pelo sistema RTK. O RTK, nós vamos ter uma base fixa, né, uma antena, um receptor, e essa antena, no caso, ela vai estar com uma posição fixada, né? A partir daí, pegando então os mesmos satélites dos outros equipamentos. A partir daí, o receptor faz um cálculo de correção daqueles erros e ele vai corrigir o sinal do equipamento a partir de uma comunicação a rádio. Então, todo o sistema RTK tem um rádio na base e um rádio lá no receptor. Então, a antena de rádio lá no equipamento e, com isso, a gente consegue se ter uma exatidão nesse ponto. Então, essa é basicamente essa definição e, com isso, a gente consegue ter um levantamento planetimétrico bem feito e também trabalhar aí com o sistema da suavização, parte de suavização. Então, a partir dessa definição, a gente tem o levantamento planetimétrico. Ali antes estava instalado numa plana, né? Mas a gente se instala em quadriciclo, ou pode se fazer no trator, enfim, e se faz esse caminhamento durante a área para se ter um modelo digital de elevação depois que possa ser avaliado, né? Que é mostrado aqui, por exemplo, né? Então, todo o caminhamento que se faz são pontos georreferenciados, enfim, e vão gerar um modelo digital de elevação. Esse é importante frisar que esse levantamento tem que ser bem feito para que se possa ser utilizado para as demais operações. Então, um projeto de TAPS, projeto de sulco, projeto de microdrenagem, projeto de suavização, enfim. Então, é muito importante que se tenha essa precisão no levantamento também. E, a partir do levantamento, se vai aí para um software, enfim, que o Marcos comentou, e se trabalha nos modelos de suavização de acordo com como ele comentou, se é visando a drenagem, se é visando a irrigação, mas aqui hoje a gente vai abordar esse sistema visando a irrigação, que foi o que a gente utilizou nos anos do projeto para se eliminar aí as lagoas e coroas. Tá. Tendo então o projeto em mãos, né, o Marcos lá trabalhou o projeto, enfim, se definiu uma declividade mínima de projeto e uma direção também, que vai ser a direção dos sulcos, digamos assim. O que a gente precisa para trabalhar na suavização? Basicamente, os mesmos equipamentos que a gente fez do levantamento, porém, se tem algumas coisas a mais, né? Então, o monitor é o mesmo, que se faz o levantamento, ele vai trabalhar no projeto, né? E aí os itens que vão a mais seria um módulo que ele vai fazer a interface entre a parte hidráulica
né? E a parte de software, digamos assim. Tá? Esse módulo, ele envia sinais elétricos para a válvula proporcional. Essa válvula, a partir desses sinais, ela vai direcionar o fluxo de óleo, né, para levantar e baixar o implemento, né? Então, é importante que se esteja trabalhando com equipamento bem calibrado, com digamos, o levantamento bem feito, para que se tenha uma operação como foi planejada, né? Tá? A partir então dos projetos que foram desenvolvidos, né, vou apresentar um pouco das médias durante esses anos de trabalho. Tá? Na primeira safra, 19-20, nos talhões a gente teve aí uma média de 102 metros cúbicos por hectare movimentado, tá? E uma média operacional de 53 metros cúbicos por hora, né? E então, já a partir do segundo ano, a gente teve um pouco mais de movimentação, né? E uma média praticamente igual de movimentação. Então, a gente estava trabalhando aí, todos esses anos a gente trabalhou com um trator de 185, 190 CV e uma plana de 4 a 4,5 metros. Tá? E, nesse último ano, se teve uma média um pouco maior de movimentação e foi um pouco mais eficiente, então 58 metros cúbicos por hora. Tá? O que eu quero trazer aqui, que a gente juntou esses dados e também trabalhando com dados práticos, né, que a gente pode tirar, né, que a média aí para se trabalhar, uma média operacional para a suavização, seria de 2 a 3 horas por hectare, trabalhando com esse conjunto, digamos assim, uma plana média de 4,5 metros, enfim. Então, é um tempo relativamente pequeno quando a gente compara com uma sistematização, né? Uma sistematização provavelmente aí teria em torno de 4, 5 horas, tranquilamente, por hectare, para se fazer a movimentação. Então, a suavização, como tem uma movimentação de solo menor, né, por hectare, acaba se tendo um tempo um pouco mais rápido. E o custo médio, como o Parfit comentou, desse último ano, foi em torno de 5, então R$ 4,90, pelo que a gente calculou, por metro cúbico. Então, segue o mesmo $1 que vem se falando aí há um tempo, né? E isso de custo operacional. Então, estaria levantamento, projeto, também a parte de diesel, depreciação dos equipamentos, hora do operador, enfim, tudo isso contabilizado, né? Então, tirando assim, se a gente tiver R$ 5,00 por metro cúbico, né? Se a gente tiver uma movimentação de 150, vai dar em torno de R$ 750 por hectare, né? Que o Parfit tinha mostrado anteriormente. É mais ou menos os custos aí que se tem hoje, tá? De movimentação, tá? Passando assim, então, acho que uma parte final, como a gente já comentou, que no projeto a gente teve dificuldade operacional, às vezes, em relação ao clima, né? Então, eu trouxe aqui algumas formas para a gente levar, digamos, adiante e discutir, enfim, de como otimizar esse processo. Porque é um processo que é necessário, né? Mas a gente tem uma janela curta de trabalho, muitas vezes as áreas estão ocupadas por alguma cultura ou gado, enfim. Então, é difícil de tu operacionalizar isso, né? Então, eu traria aqui, acho que o planejamento da operação é muito importante, tá? Então, se trabalhar no software, trabalhar com zonas de trabalho, de operação, digamos assim, em que o corte-aterro se sobrepõe, né?
para que o operador, por exemplo, não leve o solo de um canto, de um talhão de 50 hectares, ele não leve de um canto ao outro. Enfim, ele tem que trabalhar em zonas de manejo, né, para transportar esse solo o mínimo possível e tornar a operação mais eficiente, né. Uma outra questão também, treinamento dos operadores, né. Acho que isso aí tem que ser levado em consideração. É importante ter operadores bem treinados, que a gente já pegou casos que o cara simplesmente estava passando lá, lambendo o solo e não estava movimentando, né? E isso acaba não sendo eficiente. A parte de equipamentos auxiliares, acho que é importante também. Não se vai trabalhar somente com um trator e uma plana, com controle. É importante que se tenha talvez uma grade ao lado, né, para cortar ali a coroa, enfim, onde espelhou, melhorar para a plana carregar, né. Também a parte quando se tem cortes um pouco mais elevados, se tiver uma scraper digamos, em casa, né, então pode-se utilizar scraper para essa movimentação mais longe, enfim. Tudo isso, então, esse conjunto de coisas, acho que faz esse processo da suavização, né. Então é importante trabalhar todas essas questões e ter os operadores bem treinados também. E a precisão na execução, né? A gente vinha comentando antes, acho que é importante, quando essa operação for feita, ela seja feita da melhor forma possível, para evitar que se tenha que voltar no outro ano também, movimentando de novo, enfim. Então, para ajudar, digamos assim, se fez a suavização, eu quero entrar com uma movimentação de solo, se não precisar entrar mais, melhor, né? Mas que não seja feito de uma forma que não fique bom o suficiente e tenha que se ter uma movimentação todo ano, né? Tá? Então, era mais ou menos isso aí que eu queria trazer para vocês. E fico aberto a perguntas aí e considerações também. Muito obrigado. Agora, para dar continuidade, o Nick, para dar continuidade aqui a sua fala. Nick da KLR. Da KLR. Nick Kohler. Bom dia a todos, meu nome é Nick, né, sou da empresa KLR, né, então a KLR aí é uma empresa aí que está há 34 anos já atuando aí, né, então a convite aí do Parfit, a gente veio para integrar aí os trabalhos aí do sistema Sulco, né, então provavelmente eu não preciso do tempo todo, né? Mas deixa eu colocar. Fala forte. Tem que falar mais forte? Isso, tá bom. Como é que passa isso aqui para frente? Vamos ver. Agora, opa. Ali, bom. Bom, a KLR é uma empresa aí que fabrica aí diversos equipamentos, né? Onde uma das partes importantes sempre foi o preparo de solo, né? E dentro disso surge também o equipamento de sulco, né? Então a gente começa nas dificuldades aí da adaptação de culturas do sequeiro, né? Especificamente aí em terras baixas, né? Que a gente vem tendo essas dificuldades aí das características do solo, né? Então as terras baixas, pelo que já foi falado, e todo mundo já tem eu acho que dos que estão aqui têm o entendimento, né, das dificuldades que tanto na estiagem quanto no excesso hídrico, né,
que fazem aí o grande desafio nesse preparo de solo que não seja somente arroz, né? Então a gente vem aí acompanhando isso nos anos aí, junto no projeto, né? E cada dia é um aprendizado novo, né? Então a gente vem aí trabalhando em conjunto, né? Para que essa realidade, que é o que a gente está começando a viver hoje, tenha essa adequação necessária, né? O que o sistema Suco, né? Suco System, que a gente está aí apresentando o equipamento, né? Ele tem o tempo a gente vem falando isso aí já, o equipamento aí praticamente temos aí a 4ª geração do equipamento, né? E a gente vê aí o tempo de aprendizado disso tudo, né? A cada dia a gente se depara com uma dificuldade nova, né? E a gente vem aí construindo em conjunto esses trabalhos, né? Então hoje a gente tem aí o equipamento permitindo aí o desenvolvimento dentro do que a gente vem trabalhando, né, Parfit? Bom, aqui fala várias premissas, né? Aqui, ó, não ocorre a compactação do solo, permitindo o desenvolvimento radical das culturas, né? A possibilidade de ser utilizada a irrigação e drenagem quando necessário, irrigação com melhor absorção da água ao solo e reduz a incidência até de ervas invasoras, se for o caso, né? Aqui a gente colocou vários diferenciais que a gente entende do equipamento, né? Hoje esse equipamento aí está conseguindo aí fazer uma velocidade de operação aí entre 10 e 15 km por hora, né? Então é um equipamento que nos dá bastante agilidade nos processos, né? Então e a partir de temos uma baixa potência também necessária para a execução do trabalho, entre 10 e 15 CV por camalhão. Essa máquina aqui, por exemplo, está com 5 camalhões, né, os 5 sucos, né? Isso nos dá aí uma potência entre 75 e 90 CV necessária aí apenas para um equipamento desses, né? A construção desses camalhões com 90 centímetros, nessa operação nova a gente está colocando aí na faixa de 14, 16 centímetros de... aqui está falando em altura, mas seria profundidade, ou seria basicamente a mesma coisa, né? E esse equipamento novo, hoje, ele nos permite até um arranjo diferente entre 45 e 45, né? Adequado tanto para soja ou para milho, né? Como também possibilita ajuste de bitola dos tratores e implementos, permitindo o deslocamento pelo sulco ou até pelo camalhão, conforme a necessidade. Preparo de solo podendo ser realizado de 5 camalhões por passado do equipamento. Hoje, nessa versão nova, apenas nós temos o equipamento único até o momento, né, que seria 5 camalhões, né? Então temos aí um preparo de 1 hectare podendo ser realizado entre 15 a 20 minutos, né? Então isso entende-se que temos uma velocidade relativamente boa desse equipamento, né? E fizemos ainda um levantamento em cima dos resultados obtidos, né? O retorno de investimento desse equipamento é em torno de 12 hectares de área cultivada. Então, a gente entende isso como um investimento super baixo para a aquisição do equipamento, né? Então, temos
eu acho que agora que nem nós falamos às vezes, né, acho que agora é vontade de fazer apenas, né, porque nós temos a ferramenta, nós temos equipamento, nós temos somente fazer a operação funcionar, né. Enfim, quando a gente fala na geração dos equipamentos, né, ele vem evoluindo a cada dia, né. E provavelmente em cima disso agora, na sequência, vai nascer os equipamentos maiores, né, para, enfim, termos aí uma necessidade de alguns produtores terem aí uma capacidade maior ainda de preparo, né. Então, acho que seria muito mais essa apresentação desse equipamento, né. Aqui temos um pequeno vídeo, né, da operação, né. Isso aqui é uma resteva de soja, né. Trabalhou, inclusive, sem preparo, sem nada, né. Foi uma operação bem... a imagem agora está bem ampla, né, mas uma operação rápida, onde nós, porém, um sulco um pouquinho menor, né, mas nos permite o plantio 45-45. Esse equipamento não quer dizer que ele opere apenas 45, ele pode voltar na versão original, que é o que foi proposto até desde o início, né, mas também tem essa condição do 45-45, né. Então, assim, o que nós tínhamos hoje, assim, para falar de Sulk System, né, seria basicamente isso, né. Não sei se teria mais alguma... Obrigado, Nick. Pedir que vocês fiquem aqui. Pessoal, alguma pergunta para o Nick, para o Marcos e para o Henrique? Quanto custa o equipamento? Valores? 66 mil. Dois. Isso é mais uma informação, né? Conforme surgindo, né? Esse equipamento vem baixando conforme desde o início do projeto, esse equipamento deve ter baixado pelo menos uns 30%. Pessoal, microfone para cada um. Bom dia. Uma pergunta para o Henrique. Henrique, o modelo digital de elevação ali, seria possível fazer com o auxílio, como por exemplo, um levantamento fotográfico de drones com auxílio de pontos de controle? Tudo bem? Como é que é o seu nome? Cassiano, Restinga Seca. Cassiano, tudo bem. Que município tu é, Cassiano? Restinga Seca. Restinga, tá bem. Assim, Cassiano, a gente costuma fazer todos os levantamentos com o uso do rover, digamos assim, algum quadriciclo ou trator para se ter uma cópia mais fiel do terreno, né? Até particularmente não fiz testes ainda com drone, né? Mas o que a gente vê da evolução desses equipamentos é que talvez algum dia seja possível, né? Eu acho que já ouvi falar de alguns testes que alguns deram certo, outros nem tanto, enfim. Então, como a gente tem a base RTK e o rover, digamos, nesse formato, geralmente se trabalhando há mais de 6, 7 anos, enfim, então é o que a gente costuma utilizar. Mas não descartaria poder utilizar o drone, sim, para fazer um levantamento, né, algum dia. mais perguntas, pessoal?
Só identificação e o município, por favor. Rafael de Santa Vitória. Pergunta para o Henrique também. Henrique, o que vale mais a pena para o produtor quando ele vai dar início na suavização ou na sistematização? Porque a sistematização é pelo menos o dobro de horas, né, de trabalho por hectare. Vale mais a pena fazer a sistematização ou o produtor pode seguir só pela suavização? Bom, acho que também o Marcos depois pode comentar um pouco, né? Mas o que a gente comenta, né? Depende do qual a ideia do produtor, né? Então, muitas vezes produtores, às vezes um pouco maiores, enfim, tem muita escala, estão optando pela sistematização para melhorar a questão da irrigação para o arroz, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é, digamos assim, a sistematização, talvez tu consiga se trabalhar com uma irrigação, mas não vai ser tão eficiente quanto se tu trabalhar com a suavização, né? Um terreno que vai te permitir uma melhor drenagem, um melhor escoamento de água, te facilita também a irrigação do arroz, porque no momento que tu elimina coroas e lagoas, tu não vai ter duplo, enfim, então melhora também a parte de irrigação. Mas vai, digamos, do que o produtor busca para a propriedade, né? Então, acho que talvez possa ser as duas coisas trabalhadas, né? Em algumas áreas com mais aptidão à sistematização, né? O Marcos comentou aqui. Existem áreas que são mais planas, bom, essa área é melhor sistematizar, por exemplo. Enfim, que vai nos dizer a vontade do produtor, que sistema ele quer trabalhar, né? E também a aptidão dos talhões, né? Acho que isso é importante.